Eu me chamo Marcelo, e o que estou prestes a contar é mais do que uma sequência de eventos caóticos, é um labirinto de mentiras, segredos e traições que transformou minha vida em algo que nem os melhores roteiristas de filmes poderiam imaginar. Minha história começou de forma banal, como tantas outras, em um dia aparentemente normal que tomou um rumo inesperado. Eu voltava do trabalho mais cedo, motivado por uma inquietação que eu não sabia explicar. Ao chegar em casa, o silêncio era diferente, pesado. Encontrei Laura, minha esposa de 8 anos, ajoelhada ao lado da cama da nossa filha, Isabela, murmurando algo que não consegui entender. Quando perguntei o que estava fazendo, ela se levantou bruscamente, visivelmente nervosa, e disse apenas que estava arrumando o quarto. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. O nervosismo dela era evidente, e mesmo sem provas, eu sabia que algo estava errado. Esperei que ela saísse de casa no dia seguinte e comecei a investigar. Foi assim que encontrei o diário escondido sob o colchão da cama de Isabela. Não esperava nada alarmante, mas à medida que lia, as palavras começaram a me sufocar. Se o Marcelo descobrir, tudo estará perdido. Isabela não é filha dele. Meu coração disparou. Aquilo era um pesadelo, mas, ao mesmo tempo, parecia fazer sentido. Laura sempre fora uma esposa dedicada, mas havia momentos, olhares e palavras não ditas que agora pareciam ganhar novo significado. Confrontei-a naquela noite, sem rodeios. Ela negou no início, mas quando mostrei o diário, desmoronou. Chorando, confessou que Isabela não era minha filha, mas, para minha surpresa, revelou que o pai era Rafael, meu irmão mais novo. Rafael, que havia morrido há 6 anos em um acidente de carro. Eu senti como se o mundo tivesse parado. Meu irmão, que sempre foi como um parceiro inseparável, havia dormido com minha esposa e gerado uma filha que eu acreditava ser minha. A raiva, o nojo, a dor, o tudo se misturava dentro de mim. Laura implorava perdão, dizendo que foi um erro, que estava vulnerável e confusa na época. Fiquei dias sem conseguir olhar para ela. Mas não era apenas raiva, era uma necessidade de entender. Fiz um teste de DNA em Isabela, sem que Laura soubesse, buscando uma confirmação que, no fundo, eu já temia. Quando o resultado chegou, ele trouxe um choque ainda maior. Isabela não era minha filha, mas também não era filha de Rafael. Confrontei Laura mais uma vez, e foi aí que a história deu sua primeira guinada. Entre soluços, ela revelou um segredo que nunca havia contado. Disse que, antes de me conhecer, foi violentada em uma festa por um homem que desapareceu logo depois. Ela acreditava que Isabela era fruto dessa violência, mas nunca teve coragem de me contar. Eu não sabia o que pensar. Minha raiva inicial deu lugar a uma confusão total. Como eu poderia processar aquilo? Laura, que eu sempre vi como minha parceira, guardava esse trauma enquanto construía uma vida ao meu lado. Porém, o destino não tinha terminado de jogar suas cartas. Minha mãe, que havia percebido minha angústia, decidiu me contar algo que guardava há anos. Rafael não era meu irmão biológico. Ele era fruto de um caso que meu pai teve com outra mulher. Aquela revelação reescreveu toda a minha história familiar. O homem que o idolatrava como irmão era, na verdade, um estranho de sangue. Com todas essas informações, decidi que precisava confrontar meu próprio passado. Comecei a investigar a história de Laura, buscando rastros do homem que havia destruído sua juventude. Descobri que ele ainda estava na cidade, e, com isso, as peças começaram a se encaixar. Esse homem era alguém que eu já havia visto, era o pai de um colega de trabalho, alguém que frequentava os mesmos lugares que eu, sem que eu soubesse de seu passado sombrio. Quando finalmente o localizei, meu confronto com ele foi explosivo. Ele negou tudo, mas sua expressão entregava mais do que suas palavras. Descobri que havia outras mulheres que o acusavam de abusos semelhantes, mas ele sempre escapava por falta de provas. A polícia não poderia fazer nada sem um caso sólido, mas aquilo me fez perceber que eu precisava proteger minha família de outras maneiras. Enquanto isso, Laura começou a ter crises de pânico. A culpa e o peso dos segredos finalmente a atingiram de forma devastadora. Ela começou a frequentar terapia, mas nosso relacionamento estava por um fio.
cada conversa terminava em discussões ou silêncios dolorosos. Foi então que um novo elemento surgiu. Recebi uma carta anônima contendo fotos de Laura com outro homem. As imagens eram de antes do nosso casamento, mas isso só aumentou minha desconfiança. Quem havia enviado aquilo? Por quê? Laura reconheceu o homem das fotos, era um antigo namorado dela, alguém que desapareceu de sua vida sem explicações. Decidi investigar mais a fundo e descobri que ele havia reaparecido na cidade recentemente. Ele estava envolvido em um esquema de chantagem, e Laura, ao que parecia, era uma de suas vítimas. Ele sabia sobre Isabela e estava ameaçando revelar tudo para a família e a polícia caso ela não pagasse uma quantia absurda. Eu estava no limite. Minha vida era uma mistura de novela e pesadelo, mas, por Isabela, decidi enfrentar esse homem. Quando o confrontei, ele revelou algo que eu nunca esperava ouvir: Marcelo, a verdade é que Isabela não é sua, nem minha, nem de ninguém que você conhece. Fiquei sem entender. Ele explicou que Laura havia participado, sem saber, de um experimento ilegal de fertilização conduzido por um médico corrupto, que manipulava embriões sem consentimento. Isabela era fruto desse experimento, e o pai biológico era um homem desconhecido que doou material genético para uma clínica clandestina anos atrás. A revelação foi um golpe final. Minha filha não era biologicamente minha, nem de Laura, nem de Rafael, nem do homem que a violentou. Era fruto de algo ainda mais sombrio e absurdo do que eu jamais poderia imaginar. Hoje, enquanto tento juntar os pedaços dessa história insana, tudo o que sei é que amo Isabela como minha filha. Laura e eu estamos separados, mas tentamos manter uma relação amigável por causa dela. E quanto ao resto? É um passado que carrego comigo, mas que nunca mais quero revisitar.